O substantivo que define este debate é crise. A crise que os portugueses sentem espelha-se nas opções que têm que fazer. Entre poder tomar uma refeição por dia ou poder pagar os medicamentos. Acontece com muitos idosos. Entre pagar a prestação da casa ou a propina de um filho. Acontece com muitas pessoas da classe média. Entre emigrar e subir na vida ou marcar passo e ter o desemprego como destino. É o dilema de muitos jovens. Entre pagar ao Estado ou pagar aos trabalhadores. É o problema de muitas pequenas e médias empresas. Entre ser penhorados pela banca ou dar em penhor o seu orgulho e ir ao banco alimentar. É a situação de muitos novos pobres. Entre produzir e competir ou desistir e abandonar as terras. É o caso de muitos agricultores. Entre a insuportável ideia de esperar sem esperança. Esperar que o Serviço de Saúde marque a consulta. Esperar que a Justiça cobre uma dívida de anos. Esperar que a polícia tenha autoridade contra os assaltos e depois não venha um código qualquer proteger o assaltante. É neste esperar sem fim em que Portugal desespera. Uma desesperança que chegou a um limite. O limite de uma perigosa desconfiança com o Estado, as instituições e o regime político. O ânimo dos portugueses é sombrio e o Sr. Primeiro-Ministro é ele próprio uma sombra da imagem heroica que a propaganda elaborou. O Primeiro-Ministro determinado e reformador deu lugar a um Primeiro-Ministro acossado e esgotado. O político que combatia as corporações é hoje o político que aceita negociar em nome do Estado sob chantagem da rua, a pensar, naturalmente, na próxima sondagem. Vossa Excelência vendeu um otimismo que era ilusório e agora ninguém o quer para curar um pessimismo que é verdadeiro. O Sr. Primeiro-Ministro está para a crise como aqueles atores do cinema mudo que perderam os seus papéis quando chegou o sonoro. O senhor já não é ouvido. O senhor já não é confiado. O senhor já não é temido. Perante os dados irrefutáveis da crise, José Sócrates teve, em 21 de maio, o mais espantoso de todos os lapsos. Cito: é uma injustiça para o Governo que isto tenha acontecido. Convirá, Sr. Primeiro-Ministro, que de todos os portugueses a quem a crise tocou e prejudicou, o senhor é certamente o menos importante. Digo ao modo, é inescapável que o senhor não viu a crise a tempo, nem previu o que outros previram. A verdade é que o senhor Primeiro-Ministro só sentiu a crise. Não quando os portugueses a sentiram na carne, mas quando a sua popularidade pessoal se ressentiu dos efeitos dessa crise. Daí a necessidade de demonstrar, neste debate, o itinerário irresponsável do discurso do Governo sobre a crise. Sr. Presidente, a crise do subprime começou há mais de um ano. Condescendente, José Sócrates afirmava em 9 de julho de 2007, cito: a economia está hoje melhor preparada para responder às incertezas do futuro. Viu-se. Em agosto do ano passado, já eram evidentes os sinais de perturbação muito séria nos mercados. Perguntado a 1 de agosto de 2007 sobre a instabilidade das bolsas, respondeu o Ministro Teixeira dos Santos. Cito: não estou preocupado. Fecho de citação. Pois, Sr. Ministro, não era de preocupar. Em setembro de 2007, quando a deriva dos mercados financeiros já envenenava as economias, a dupla otimista não se conteve. Para Teixeira dos Santos, citação de 15 de setembro de 2007, o que se passava, então, era, pasme-se, uma correção dos mercados financeiros. E logo assegurava, cito: não existem motivos para rever a previsão de crescimento. Fim de citação. Viu-se.
3 dias depois, o Ministro das Finanças ia ainda mais longe e atravessava-se contra todas as regras da prudência. Volto a citar. Não há razões para prever um impacto negativo na economia portuguesa. Fim de citação. Juro que é verdade. Consta das atas. A 21 de setembro de 2007, aqui na Assembleia, confrontei o Primeiro-Ministro com o facto de o Ocidente viver há meses a crise dos créditos e a possibilidade de passarmos de uma crise financeira para uma crise económica com alteração do respectivo ciclo. Não presumo de oráculo, mas suponho que fui atento e Vossa Excelência não. O Primeiro-Ministro, à parte dos epítetos do costume, proclamou em resposta: temos um crescimento económico sustentado. Ele há gente que acha por dizer as coisas, elas acontecem. O Financial Times já anunciava em outubro que o barril de petróleo ultrapassaria os $100. Mas o Ministro Teixeira dos Santos não se comoveu, nem prestando jogo. Ora, ouçam as citações. Outubro de 2007, diz Teixeira dos Santos, cito, o crescimento económico de 2008 vai ser superior ao de 2007, apesar do contexto internacional. Fecha aspas. No apesar é que está o requinte da declaração. Novembro de 2007, Teixeira dos Santos reincide e leva com ele o orçamento e o país. Cito, embora se espere que a conjuntura possa afetar o crescimento da economia europeia, ela não afetará a economia portuguesa. Fim de citação. Foi Vossa Excelência que o disse, num momento de preclara visão. Numa atitude que qualquer analista classificaria de negação categórica, passaram mais uns dias e o Governo sublinhava, volto a citar, reafirmamos um crescimento económico de 2,2 em 2008. Era Natal, era simpático, só não era verdade. No Natal, aliás, José Sócrates faria dos milagres uma epopeia pessoal. Cito, prosseguimos uma trajetória segura de crescimento. Fecho de citação. Reparem bem, isto foi dito a poucos dias do início do trimestre negro da economia portuguesa. Não fosse alguém duvidar, José Sócrates ainda prometia 2008 será melhor que 2007. Nada menos que isto. Quinzenalmente fui perguntando ao Primeiro-Ministro sobre os preços dos bens essenciais, o pão, o leite, a carne, a manteiga, os ovos. E o Primeiro-Ministro, altivo, aos preços disse nada, mas à ilusão consagrou o essencial do seu esforço. José Sócrates, em fevereiro de 2008, cito, Portugal reagiu bem às dificuldades do subprime. A economia está em recuperação. Fevereiro deste ano, Sr. Primeiro-Ministro. Convém lembrar que já havia eleições convocadas em Espanha para evitar que a crise atingisse os eleitores antes de votarem. Só para lembrar. Em 2008, já o Governador do Banco de Portugal, tímido, e o Fundo Monetário Internacional, com mais desassombro, tinham feito alertas irrecusáveis. Eis não quando o Primeiro-Ministro foge em frente e faz mais duas proclamações. Uma, a crise orçamental está ultrapassada. Só se esqueceu de dizer que foi à custa da receita. Duas, ouçam. Entre aspas, regressou a confiança dos empresários. Fecha aspas. Não há um único indicador que confirme esta ilusão de confiança. O momento da maior corte com a realidade chegaria, porém, em abril deste ano. Há muito pouco tempo. José Sócrates vem a esta casa. Nada diz sobre a crise dos combustíveis. Nada diz sobre a rarefação do poder de compra. Nada diz sobre o sufoco das empresas. Não só não o diz, como a 24 de abril leva o autismo ao seu ponto extremo. Passo a citar. Vamos retomar este ano a convergência com a Europa. Fim de citação. Em 29 de abril ainda, cito o Primeiro-Ministro, não temos nenhum elemento que permita rever em baixa a nossa perspectiva de crescimento. Fim de citação. É a ilusão em estado puro. Entraria então em cena o elemento mais exótico deste percurso de completa imprevisão política. Refiro-me ao discurso, naturalmente, do Ministro da Economia. Ora, ouçamos. Manuel Pinho, em abril deste ano. Cito, a economia portuguesa está no bom caminho para uma retoma sólida. Fim de citação. Hilariante, se não fosse triste. Ou ainda, não tenho qualquer indicação de crise. Fim de citação. Um espanto, se não fosse um perigo
ter um ministro assim. Não tenho intenção de prolongar este avivar de memória. Apenas anoto que em maio, há 2 meses, José Sócrates ainda falava em, vejam bem a expressão, pequena desaceleração. O que faria se fosse grande. Umas semanas depois começou a ladainha de que a culpa é do mundo, do planeta e do cosmos, e de que a responsabilidade não é do governo. Ao reler tudo isto, ocorrem-me 2 conclusões. Primeiro, não há ninguém que possa sentir confiança num governo que falha estrondosamente as suas capacidades e deveres de previsão e perspectiva. Segundo, todos os erros que o governo cometeu a seguir derivam desta fantasia em que andou e, pior do que isso, desta fantasia em que empurrou o país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a tese de que o governo não tem responsabilidade na crise não resiste nem ao arquivo nem à lógica. Já basta de tratar os cidadãos como criaturas microcéfalas, alienáveis por qualquer propaganda barata. Nos 3 fatores que atingem a classe média, que são a alta dos juros, a alta dos impostos e a alta dos preços, o governo atrapalhou-se num, atrasou-se noutro e errou no terceiro. Nos juros dos empréstimos, o governo recusou agir há 1 ano. O meu partido considerou que 7 aumentos da taxa de referência já eram suficientes para melhorar a dedução com os juros da habitação. Nessa altura, o Sr. Primeiro-Ministro, como é costume, chamou-me de demagogo. 1 ano depois, vem aqui propor a melhoria da dedução com os juros da habitação. É a minha vez de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que era demagogo, Sr. Primeiro-Ministro? Na alta dos preços, o governo foi mais lento que um caracol. Pela nossa parte, pedimos que recorressem à autoridade da concorrência, fiscalizassem a formação de vários preços e criassem um portal comparativo. Vossas Excelências fizeram tudo devagar, devagarinho. Portal, nem vê-lo. Pedido à concorrência, só depois de 20 aumentos. E verdadeira fiscalização contra cartéis ou contra combinações de preços. Um fracasso, até hoje. Fica a lição de que Portugal tem um longo caminho necessário à economia de mercado para contrariar as posições dominantes e os cartéis de quaisquer monopólios públicos ou privados. E fica um conselho. Usem melhor o vosso pessoal dirigente. Se a ASAI, desde o início do ano, tivesse tido, em relação aos preços do pão, aos preços da carne, aos preços do leite, aos preços dos ovos, aos preços da gasolina, a mesma ferocidade que usou e de que às vezes abusa contra os produtores tradicionais, contra as pequenas empresas e até contra as instituições sociais, o país tinha-se livrado de uma tirania do gosto e tinha ganho alguma coisa na ética do mercado. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, a questão dos combustíveis. É que Vossa Excelência recusou tomar a única medida que beneficiaria, direta ou indiretamente, todos. E que permitiria dinamizar e dar um sinal de estímulo à economia. Refiro-me à redução da carga fiscal sobre os combustíveis. Em vez disso, decidiu negociar aleatoriamente com os setores económicos que têm voz para protestar na rua ou parar o país. O resultado é um prémio aos particularismos e um castigo do civismo. Fica Vossa Excelência para a história como o Primeiro-Ministro que confisca poder de compra dos consumidores ao mesmo tempo que aceita enriquecer a administração fiscal. O que eu hoje lhe demonstrei é exatamente isso. É que Vossa Excelência, desde o dia 1 de janeiro, é conivente com uma situação imoral, inaceitável e injusta, que é o Estado arrecadar todos os dias mais receita à custa do empobrecimento das famílias, à custa do IVA que vai arrecadando todos os dias e que vai atrás da subida dos preços. Vossa Excelência fica ainda para a história como o Primeiro-Ministro que não teve uma medida até hoje para apoiar aqueles que nesta crise sofrem mais, ou seja, os idosos. O seu governo desdobra-se em betão, mas é mais minguado quando se trata de ter coração. O que devem então os pensionistas fazer? Diretos na televisão? Bloquear estradas? Para que Vossa Excelência se comova e perceba que não é possível, na pensão mínima, na pensão social e na pensão rural, enfrentar esta alta do poder de compra? Para si, aparentemente, só porque eles não têm voz, não fazem manifestações, nem chantagens, os pensionistas passaram a privilegiados. Pense, ao menos, se não pode aumentar as pensões, em ajudá-los na comparticipação com os medicamentos. Será essa a nossa proposta no Orçamento de Estado para 2009.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, a crise atingiu o Governo e já não há remodelação que o salve. O Ministro das Obras Públicas enganou-se estrondosamente na OTA. Como acreditar que vai fazer bem o TGV? O Ministro da Saúde foi-se embora. Como acreditar que a política estava certa se mudou a Ministra e ninguém sabe agora qual é o caminho? O Ministro da Administração Interna herdou um clamoroso erro na política de efetivos. Como acreditar que terá a mão na insegurança, quando a insegurança já chegou às escolas, às esquadras e aos tribunais? O Ministro da Agricultura é uma calamidade pior que a seca. Ofende, insinua, agride, zanga-se com toda a gente, aliás. Tornou-se seu modesto assessor. Como levar a sério alguma coisa que diga ou proponha? A Ministra da Educação é uma péssima imitação da Rainha Santa Isabel, que era rainha e que era santa, e por isso transformava o pão em rosas. Mas na 5 de outubro, Sr. Primeiro-Ministro, transformam-se faltas em comparências, professores em burocratas, das retenções fazem-se passagens, nos exames produzem-se felicidades, e os jovens, um dia, descobrirão, depois da escola, as dificuldades. Como entregar-lhe o futuro de uma geração, Sr. Primeiro-Ministro? O Ministro da Economia decretou o fim da crise. Terminarei, Sr. Presidente. O Ministro da Economia decretou o fim da crise e nem a sua nova pele de visitador de supermercados o recupera. Pode Vossa Excelência garantir que o vai manter ao leme durante muito tempo? Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os exemplos podiam suceder-se. O senhor já não presida um governo. O senhor presida um ajuntamento de pessoas, cuja função é desgastarem-se pelos erros e às vezes pelas asneiras e pouparem-no a si desse desgaste. Sucede-se que, a meu ver, o país já percebeu, cansou-se, está farto e vai tirar-lhe a maioria que Vossa Excelência, aliás, já não tem e de resto não merece. Há vida para além de José Sócrates.